Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a bioética. No quarto vídeo, nós falaremos um pouquinho mais sobre algumas técnicas de intervenção na procriação humana, que são as técnicas artificiais. Só citando rapidamente outras técnicas para que nós tenhamos o conhecimento e posteriormente falaremos um pouco mais sobre aquilo que a Igreja nos ensina a viver. Então, só para fins de curiosidade mesmo, outras técnicas de RA, que é a reprodução assistida, visando a procriação artificial humana, por exemplo, a purificação de espermatozoides quando o homem é HIV positivo. Tem algumas situações que o casal quer engravidar, mas o homem possui o vírus da AIDS. Então, através de todo um procedimento laboratorial, esse espermatozoide é purificado, submetido a algumas técnicas para avaliação se possui ou não o vírus do HIV, e posteriormente realiza-se a inseminação ou aí a ICSI, que é a inseminação, a injeção de intracitoplasmática de espermatozoide no ovócito. Então, hoje em dia se dá até uma saída para situações extremas como essa. Então, essa também é uma técnica que não é aprovada pela Igreja, devido aos motivos que nós citamos no vídeo anterior. Mas é só mais para fim de curiosidade. Outra técnica, que também na verdade essa é uma atitude totalmente ilícita, é a redução embrionária. O que acontece é que com a inseminação artificial, são inseridos muitas vezes, são produzidos mais de um embrião. Principalmente na fecundação in vitro, no qual é inserido dentro do corpo da mulher mais de um embrião, de 1 a 4. E nem sempre os 4 conseguem se desenvolver, mas ao mesmo tempo nem sempre apenas um consegue se desenvolver. Pode acontecer de haver uma gravidez múltipla, com mais de um embrião, com mais de uma criança. E esta redução embrionária é exatamente para se retirar esta criança em excesso, né? Que é, na verdade, um paradoxo muito grande, porque o casal que queria engravidar, queria gerar uma vida, passa então a ter uma atividade, uma atitude abortiva nessa redução embrionária, somente para ter o número de filhos que eles sempre quiserem. Então, é uma outra atitude totalmente ilícita, que é condenada pela Igreja, que não é aprovada pela Igreja, porque é paradoxa, né? Primeiramente se quer a vida e depois se aborta por estar em excesso ao nosso conhecimento, né? Então, é um aborto, e o aborto nós veremos posteriormente que não é uma atitude boa, que é uma pena grave, acaba gerando um pecado muito grave, acaba gerando uma excomunhão daqueles que a praticam, mas isso nós falaremos um pouco adiante. Então, a redução embrionária também é uma atividade que não é aprovada pela Igreja de modo algum. E o diagnóstico pré-implantatório, nós já devemos ter comentado um pouco sobre ele. Não é aceito por quê? Porque nele vai ser feita uma seleção qualitativa dos embriões, gerando, consequentemente, a eliminação daqueles que não são agradáveis aos olhos humanos. E, de repente, os pais eles querem características específicas no filho. Então, esse diagnóstico pré-implantatório ele vai acabar gerando também a eliminação de embriões, a morte de crianças. A Igreja reprova tal mentalidade que finda na eliminação de embriões que não contêm características desejadas pelos pais ou possuem algum defeito genético. Então a Igreja reprova essa atitude por quê?
porque mede o valor de uma vida apenas segundo parâmetros de normalidade e de bem-estar físico. Na verdade, Deus vê muito além disso. Então, essas 3 técnicas, só para terminar o que nós começamos no vídeo anterior, dentre as técnicas de procriação artificial existem inúmeras. Se você for pesquisar, você vai encontrar muito mais técnicas sobre o assunto, mas só para fins de conhecimento, para que nós possamos ter um pouco mais de direção em relação àquilo que a igreja aprova ou não. E da mesma forma que as pessoas querem ter filhos, né, existem diversas maneiras e técnicas para não gerar vida. O grande problema é que a partir deste ano que foi escrito o Humanae Vitae, em 1968, a nossa humanidade estava querendo ter uma regulação de natalidade segundo nossos parâmetros, segundo a possibilidade de cada casal e não segundo o dom de Deus. Porque nós vamos ver que gerar filhos é um dom, é uma graça. Então, da mesma forma que muitos querem a qualquer custo gerar uma vida, outros querem evitá-la. Nós falaremos um pouquinho sobre técnicas, formas de interceptação e contragestação. O termo que mais utilizamos, na verdade, é contraceptivo, né? Quais os medicamentos e fármacos normalmente que as pessoas, que as mulheres ingerem, são chamados de contraceptivos. Mas na realidade esse termo é errôneo, porque contraceptivo seria se ele impedisse a concepção. Se ele impedisse por si só que o ovócito fosse fecundado pelo espermatozoide. Na verdade, não é isso que acontece. Esses medicamentos, eles podem ser de 2 tipos e em ambos os casos ele vai ser abortivo. Porque vocês vão ver que ele vai impedir, na verdade, a implantação do embrião no útero e também o desenvolvimento posterior a essa implantação, que são 2 técnicas, né? 2 passos, digamos, que o medicamento vai agir dentro do corpo da mulher. Ele pode ser interceptivo ou interceptoras, são medicamentos interceptores. Eles impedem a implantação do embrião no útero, que é o processo chamado de nidação. Então, o anticoncepcional, por exemplo, que é um medicamento que muitas mulheres tomam sem a devida compreensão de que ele vai impedir a implantação do embrião no útero se este for formado. Caso aconteça a formação desse embrião, o anticoncepcional que não conseguiu agir na concepção, porque gerou o embrião, vai ser liberado, vai ser impedido de continuar o seu desenvolvimento. E isso é um processo abortivo, porque está eliminando o embrião de alguma forma do corpo dessa mulher. Então, uma das formas que esses medicamentos agem é sendo interceptivos, e a outra maneira é contragestativo, que nesse caso o embrião já realizou a nidação no útero, mas de alguma maneira vai ser impedido o desenvolvimento desta gravidez. É difícil compreendermos e aceitarmos essa realidade. Os medicamentos contraceptivos surgiram lá atrás, na época que foi escrita essa encíclica Donum Vitae, como nós falamos, né? Só que as doses hormonais desses medicamentos eram muito maiores. Então, por esse motivo, hoje se aceita muito mais porque não há tantos efeitos colaterais visíveis quanto a ingestão desses medicamentos, mas eles são abortivos. E é cientificamente provado que eles são abortivos. Nós estaremos disponibilizando um link. Nesse link você verá que é um médico que é questionado sobre a ingestão de contraceptivos. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essa realidade. É um entre vários. Se você quiser pesquisar mais, você vai encontrar mais informações.
mas só para que saibamos e tenhamos consciência disso, principalmente nós mulheres, quais são esses medicamentos que nós devemos de qualquer modo impedir que adentrem em nossas vidas e nas vidas daquelas que nós amamos. Pílula com baixo conteúdo de progesterona, que é mini pílula, injeções trimestrais e implantes subcutâneos à base de progesterona ou estrogesterona, na verdade estroprogesterona, que é uma união dos dois hormônios, o estrógeno e o progesterona, e também o DIU, que é o chamado de espiral, e dentre outros. Esses são algumas técnicas e medicamentos que são abortivos porque ele vai gerar essa consequência de contragestação. Ele vai impedir o desenvolvimento do embrião se ele se formar. Por que isso acontece? Por exemplo, a pílula anticoncepcional. Ela foi criada com o objetivo de não permitir a concepção. Mas isso lá atrás, quando ela possuía uma quantidade muito maior de hormônio. Hoje em dia, para evitar esse efeito colateral dos hormônios em excesso no corpo da mulher, que também não faz bem, com certeza, foi diminuída essa carga. E quando essa carga é diminuída, ela não vai impedir a geração de uma vida, mas ela vai impedir o desenvolvimento dela se ela ocorrer. Tá? Então, no nosso corpo, nós temos a hipófise, que é uma glândula hormonal que produz os hormônios no nosso corpo. E dois hormônios muito importantes para o amadurecimento e a liberação dos nossos ovócitos mensalmente é o LH, que é o hormônio luteirizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Eles vão participar juntos, de uma forma interagindo entre si, para o amadurecimento e liberação dos ovócitos mensalmente no nosso corpo. Eles vão fazer parte do nosso ciclo mensal. Isso tudo na proporção correta, como Deus sonhou e desenhou para nós. Quando ingerimos essa pílula anticoncepcional, nós estamos ingerindo uma combinação do hormônio estrogênio e progesterona. E essa ingestão a mais desses hormônios vai acabar inibindo os picos de secreção de LH e FSH, que são responsáveis pela liberação dos ovócitos. Mas como as doses, como eu disse, são menores, ele não consegue inibir a liberação dos ovócitos. Então os ovócitos são liberados. E de repente pode acontecer dele ser fecundado por um espermatozoide. Então a pessoa vai engravidar? Pode acontecer dela engravidar e, por Deus, por milagre, a criança se desenvolver no corpo da mulher. Mas, normalmente, por ter uma carga hormonal a mais do que o normal, essa criança não vai conseguir se desenvolver. Por quê? Porque o anticoncepcional vai agir de 3 formas, principalmente no corpo da mulher. Evitando, então, a nidação no útero. Outro mecanismo é que ele vai deixar o muco vaginal espesso, que vai dificultar a passagem do espermatozoide até o colo do útero, até as trompas, para ocorrer a fecundação. Mas pode acontecer do espermatozoide chegar até lá em cima. E um terceiro mecanismo que o anticoncepcional vai agir, vai interferir no endométrio, dificultando a nidação, como eu disse, e a motilidade das trompas para impedir a passagem do embrião. Então, assim, é devastadora a forma como o anticoncepcional pode agir para impedir a formação de uma vida. Ele foi criado com o objetivo de ser contraceptivo, impedir a concepção. Mas ele não consegue muitas vezes pela baixa carga de hormônio. No corpo da mulher é liberado o ovócito. Mesmo que a vagina libere muco espesso, impedindo a passagem, impedindo o movimento do espermatozoide, se ele conseguir passar e chegar até lá em cima, vai ocorrer a fecundação. Mas mesmo assim, ainda esse embrião tem que lutar para conseguir nidar, fazer a nidação naquele útero e posteriormente se desenvolver. O anticoncepcional vai agir em todas as etapas
Por isso que ele é abortivo, por isso que ele não é aceito pela igreja. Ele não é aceito pela igreja porque é um método artificial que vai impedir a geração de uma vida. Então, nesse site que nós colocamos abaixo o link, vai falar um pouquinho o Dr. José Maria Simón, que é um doutor espanhol, presidente da Federação Internacional das Associações de Médicos Católicos. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre, especificamente, a parte dessa pílula, né, dos medicamentos contraceptivos, certo? É difícil compreendermos a dificuldade dos casais em terem uma regulação de produção de filhos, de natalidade, regulação de natalidade. Né? Enquanto muitos a qualquer custo geram uma vida, outros a qualquer custo querem impedir que vidas a mais sejam geradas. E o que a igreja tem a dizer sobre isso? Para os casais estéreis, que não são poucos, ainda mais hoje em dia, né? Nós temos muitas pessoas que nos dizem sobre as dificuldades de gerar uma vida. O que a igreja tem a nos dizer aos casais estéreis? Como devem se portar? De que maneira eles devem agir em relação a isso, já que o mundo oferece tantas oportunidades? O Catecismo da Igreja vai nos dizer o seguinte: a partir do capítulo, do parágrafo 2374, ou 73, se quiser ler antes. É grande o sofrimento de casais que descobrem que são estéreis. Que me darás? Pergunta Abraão a Deus. Continuo sem filho. Faze-me ter filhos também, ou eu morro, disse Raquel a seu marido Jacó. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sob a condição de serem postas a serviço da pessoa humana, de seus direitos inalienáveis, de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. A Igreja incentiva o estudo, incentiva o aprofundamento científico sobre esse ponto da esterilidade, porque muitos casos não são casos impossíveis de serem sanados. E é aí que vai entrar o dom de Deus, que é a graça natural da fecundação. As técnicas que provocam uma dissociação de parentescos pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, que é a doação de esperma, o óvulo ou o empréstimo do útero, que é a famosa barriga de aluguel, são gravemente desonestas. Essas técnicas, inseminação e fecundação artificiais heterólogas, lesam o direito da criança de nascer de um pai ou de uma mãe conhecida dela e ligados entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente um pelo outro. Isso aqui é uma citação que o Catecismo está colocando do documento, da instrução do Unum Vitae, que nós já falamos um pouco. E ele vai continuar falando nesse parágrafo que somente o respeito ao vínculo que existe entre os significados do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permite uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. O filho não é algo devido, mas um dom. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. Olha que lindo que vai nos dizer no parágrafo 2378. O filho não pode ser considerado como um objeto de propriedade a quem conduziria ao reconhecimento de um pretexto direito ao filho. Neste campo, somente o filho possui verdadeiros direitos: o de ser fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção. Então, ter filhos é um dom, meu querido e minha querida irmã. O dom que Deus oferece ao matrimônio, agraciado pelo matrimônio, e é através desse matrimônio que deve ser gerado esta vida. E como esses casais estéreis devem agir diante de toda essa dificuldade? Como?
esse pequeno manual da bioética da jornada, né, nós terminamos o vídeo anterior falando sobre isso. Em caso de esterilidade, a única alternativa é a reprodução assistida? Na verdade, a reprodução assistida ela vai contornar a infertilidade sem tratá-la. Ela não vai dar um tratamento para a infertilidade da pessoa, mas ela vai querer solucionar momentaneamente. E o que Deus oferece é muito maior, é muito melhor. Diferentes técnicas auxiliam casais que se acreditam estéreis. E esta é uma graça que a Igreja deu a partir deste documento, desta encíclica Humanae Vitae. Nós somos muito felizes por ter esse presente de Deus para nós. Eu dizia anteriormente que ela foi escrita para os casais, para nós, para que tivéssemos uma luz referente a toda essa dificuldade que estaria para surgir. Mas, na verdade, o Papa faz um apelo aos governantes, aos homens de ciência, aos esposos cristãos, ao apostolado dos lares, aos médicos e ao pessoal sanitário, aos sacerdotes, aos bispos. É um apelo geral para que todos se movimentem em relação a salvaguardar estas vidas. E quais são os métodos que a Igreja nos oferece para auxiliar os casais na produção e geração dos filhos? São dois métodos mais conhecidos, naturais. Eu gostaria de citá-los também de uma forma muito rápida, mas tentando auxiliar um pouco mais no conhecimento delas. O método Billings, que é um método natural, é um método de planejamento familiar com maior segurança e eficácia, reconhecida pela Igreja e proporciona aos casais exercer uma paternidade responsável. É um método natural. Na verdade, ele não vai permitir que você gere 15, 20 filhos. É uma paternidade responsável que deve existir. Mas você deve estar aberto para que Deus lhe dê o dom de um filho. Ele surgiu com o casal Evelyn e John Billings. Eles tiveram muito contato com o Papa Paulo VI. E, na verdade, a encíclica ela foi também criada com o auxílio desses dois médicos que estudaram juntos. O John Billings estudou o corpo de sua mulher Evelyn para conseguir desenvolver esse método natural. Como que ele é realizado? Através de sinais e sintomas de fertilidade que a mulher possui. Não é uma técnica contraceptiva, mas sim de autoconhecimento. Vai auxiliar tanto para conseguir quanto para adiar uma gestação e monitorar a saúde reprodutiva da mulher. Porque se autoconhecendo, a mulher saberá melhor se está fértil, se não está fértil, se está saudável, porque ela vai conhecer o seu corpo. É um método natural e baseia-se no reconhecimento de alterações no muco cervical, que é liberado no colo do útero, onde tem a ação dos hormônios reprodutivos. Então, de acordo com o muco liberado mensalmente, diariamente no corpo da mulher, facilmente se reconhece o momento em que nós estamos no nosso ciclo. Se nós estamos no momento fértil ou não, se nós estamos no momento no qual nós não geraríamos uma vida. Vai favorecer no casal o diálogo, o carinho e uma maior intimidade. É um método maravilhoso e abençoado por Deus. E não posso me aprofundar muito mais, mas eu acho que você deve, mulher principalmente, procurar entender um pouquinho mais o que acontece nesse método, qual é a forma de ação do método, qual é a eficácia desse método. Se de alguma forma nós pudermos ajudá-la a entender um pouquinho melhor sobre essa técnica, no site da nossa comunidade, na parte superior, você vai encontrar o tópico Billings. Ali vai ter um pequeno texto explicando um pouquinho sobre a técnica e também tem abaixo o contato que as meninas da nossa comunidade, que são instrutoras aprovadas pelo CEPAFLAM, são pessoas que acompanham toda essa parte fisiológica, né, no atendimento pessoal mesmo. Se você tiver dúvidas e elas puderem te ajudar de alguma forma, entre em contato para maiores informações.
e pode ligar nesse telefone ou entrar em contato diretamente por esse e-mail que está aparecendo na tela também. Eu acho que você pode e deve se aprofundar nisso para conhecer um pouquinho melhor. Os hormônios não só impedem a geração de uma vida de uma forma totalmente errada, mas também faz mal para o corpo da mulher. Se você ler a bula do seu remédio, você vai perceber que ele possui diversos efeitos colaterais, alguns muito ruins para o corpo da mulher, até mesmo câncer, trombose. E acontece porque eu já convivi com pessoas que viveram esse drama na vida por medicamentos hormonais. Então, procure entender um pouquinho mais, acho que não custa, vai ser bom, vai ser interessante para você entender aquilo que é aprovado pela igreja. E também uma outra técnica um pouco mais recente é a naprotecnologia. Essa técnica ela foi desenvolvida pelo professor Dr. Thomas, que é um ginecologista de Omaha, dos Estados Unidos. E ele teve um contato muito grande também com John Billings. Na verdade, ele diz um pouquinho, numa entrevista no Zenith, ele fala um pouquinho sobre como tudo começou na vida dele, né? E ele cita que a geração, a produção da encíclica Humanae Vitae para ele foi o ponto máximo, foi o momento em que ele se sentiu atraído por Deus para fazer algum bem para a humanidade. Como eu citei, na encíclica ele vai exortar muitas pessoas, bispos, sacerdotes, médicos, e na parte que ele diz esse apelo aos médicos, ele vai atrair as pessoas. Queremos agora exprimir o nosso encorajamento aos homens da ciência, os quais podem dar um contributo grande para o bem do matrimônio e da família. Nesse momento, o doutor do método naprotecnologia, que é o Thomas, se sentiu inteiramente atraído e resolveu então fazer algum bem para o matrimônio, para salvar as famílias. E junto com a técnica do método natural, ele foi estudando os ciclos menstruais da mulher, foi acompanhando vários casos de esterilidade, foi compreendendo um pouquinho mais, entendendo um pouquinho melhor o que estava acontecendo com aquela mulher, o porquê que ela não conseguia gerar uma vida, se o problema fosse nela. E a diferença da técnica assistida para essa naprotecnologia é que elas não contornam a causa da infertilidade, mas já a naprotecnologia vai procurar entender e se aprofundar nisso. Ela estabelece um diagnóstico. Essencialmente existe um diagnóstico na naprotecnologia para que se desenvolva corretamente a geração de uma nova vida, né? Então o objetivo é ajudar os casais a conceber seus próprios filhos, mas não a qualquer preço, não à custa da saúde mental e física da mulher, da relação do casal, da destruição de outros embriões ou da desvalorização da pessoa da criança. Os casais aprendem a detectar e notar seus sinais indicadores da fertilidade, como é no método Billings, método natural, de modo preciso e padronizado, graças ao método de paternidade e maternidade responsável, que é o método natural. O médico especificamente formado pode em seguida fazer uma avaliação mais aprofundada do ciclo da mulher, a fim de identificar perturbações frequentemente não detectadas pelo exame ginecológico comum. Então, na verdade, muitos dos casos de esterilidade é uma falta de conhecimento nosso mesmo para o nosso corpo. E esses médicos que são formados para isso podem nos ajudar a identificar esses problemas. E, se for preciso, pequenas cirurgias que nos ajudem a conceber uma vida que é dom de Deus. A nossa igreja, como diz Papa Emérito Bento XVI, ela não adere fiéis por proselitismo, mas sim por atração como Jesus Cristo. Assim como esse médico, esse doutor Thomas foi atraído a fazer um bem
pelas famílias, pelo matrimônio, que nós hoje sejamos atraídos para fazer este bem para a humanidade, a começar de nós, de nossas casas, de nossas famílias. Ele diz que não imaginou a extensão que isso ia alcançar. Ele fala que ele não imaginou o quanto poderia ajudar nesse desenvolvimento desta técnica. E estudou por muitos anos, para que hoje nós tivéssemos esta saída, que é a saída abençoada por Deus através da Igreja, que nos ilumina através das encíclicas, dos documentos, desses médicos, dos santos, das pessoas que estão a favor da vida e do matrimônio, que é as nossas famílias. Então, que nós sejamos atraídos hoje, meus irmãos, a fazer um bem maior pelas nossas vidas, a começar de nós e de nossas casas. No próximo vídeo nós voltaremos falando um pouquinho mais sobre os assuntos e até lá eu espero você.